noite a todos. É um prazer renovado nesse ano de 2025 estar aqui com todos os senhores e as senhoras e dizer ao nosso presidente de que não se trata nenhuma gentileza, favor da minha parte, sair de Porto Alegre e vir aqui. Em verdade, é com o coração muito feliz que eu me desloco, porque eu venho para uma casa bendita de oração, como diz o nome, consciência, amor e caridade. Eu me sinto o primeiro beneficiado em estar aqui. O tema de hoje, ele é um tema que interessa a toda criatura humana, porque nós enfrentamos a ansiedade como uma verdadeira doença terrível, que eu vou abordar para os senhores. Mas primeiro eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Neiva, porque ela vai nos ensinar uma das técnicas respiratórias para as pessoas superarem esses momentos difíceis da ansiedade, especialmente nos dias de hoje. Por gentileza. Senão sai fora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero trazer para vocês uma prática que muitos talvez já fazem em casa, tá? E nós vamos fazer aqui juntos. Eu vou explicar primeiramente. E basicamente esta prática, ela consiste em limpar, purificar a nossa mente que fica lotada, né, de negatividade, de toxicidades durante o dia, durante a semana. Então a gente precisa limpar tudo isso, né? Essas emoções que a gente acumula, insônia, irritabilidade, crise do pânico, taquicardia, tudo isso é inerente ao ser humano. Nós não conseguimos retirar, porque nós somos razão e emoção. Então nós temos que saber lidar com isso. Então essa prática, ela vai transformar o negativo em positivo. Vocês já observaram um pouco os animais, a natureza? Os gatos fazem isso todos os dias. Eles retiram a energia negativa, dormem e transformam em positivo. A planta é o processo de fotossíntese. Acumula o gás carbônico, usa o sol, libera o oxigênio. A chuva, cai a chuva, até chegar um lençol freático, precisa aquelas camadas de sol. Então nós também precisamos disso. Então eu vou explicar para vocês, é muito simples, tá? Explico e depois a gente faz junto. Sentados no conforto da cadeira, a gente sempre escolhe uma cadeira. Tem que ser feito 3 séries. Pode ser feito várias vezes ao dia. Sentados confortavelmente, a gente fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta lentamente pela boca, fazendo um som de O, sussurrando, sem passar pelas cordas vocais. Só isso. Vamos fazer a primeira vez, a segunda e a terceira, nós vamos fazer um pouco mais melhorado, para que vocês ouçam lá no interior de vocês a respiração, a pulsação do coração. Então a segunda e a terceira nós vamos fazer de ouvido fechado. Então já deixem as mãos soltas, vamos usar os polegares. Eu costumo em casa usar aqueles tampões, né, aqueles protetores auriculares, que muitos devem ter, né? Então, puxamos o ar, seguramos,
soltamos aos pouquinhos, fazendo o som do outro. Todo o ar. Agora vamos tampar o ouvido, puxar o ar novamente, devagarinho, segura um pouquinho e solta pela boca, fazendo o som do outro. Tentem ouvir o som da respiração. Mais uma vez, puxamos o ar, seguramos e soltamos lentamente pela boca, devagarinho, ouvindo o outro ao final. Só isso basta. Façam quantas vezes vocês quiserem por dia, vai ajudar muito, né? Nesse momento que a gente está passando, que vai começar a caminhar, né? Essa turbulência toda. Então, para a turbulência, a gente faz isso, tá? Legal. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, a ansiedade, ela é um tormento na vida de qualquer criatura. A ansiedade é irmã gêmea do medo. O medo do futuro, o medo do desemprego, o medo da doença, o medo das dificuldades inerentes ao ato de viver, que estão lá no futuro. E aí ocorre esses momentos de verdadeiro pânico da criatura. Qual de nós, e eu me atrevo e ouso dizer respeitosamente que todos aqui já tiveram momentos de muita ansiedade. A ansiedade nas suas mais diversas formas. A ansiedade que não permite que a criatura tenha uma vida normal, uma vida de qualidade. Porque o medo é que nos aflige. Nós tivemos agora há pouco tempo, por ocasião da pandemia da Covid, agora por ocasião da enchente, quanta dor, quanto sofrimento, quantas perdas, não só materiais, como também perdas morais, perdas afetivas, que atingiu a nossa população de uma forma extremamente pesada. Senhores, a ansiedade, ela é tão maléfica, ela é tão perversa, e ela nos abala de uma maneira tão significativa, que a pessoa extremamente ansiosa, ela perde aquilo que é essencial para uma vida razoavelmente normal: a paz. A paz interior, o sono. As preocupações se acumulam na terra. São preocupações de várias ordens, de ordem familiar, de ordem afetiva, de ordem econômica, as mais diversas incomodações, problemas que nos atingem, e a criatura não consegue ter paz. Meus amigos, eu poderia falar mais sobre a ansiedade, mas eu sei
que muito melhor do que eu, cada um dos senhores e as senhoras que estão aqui sabem o que é o malefício da ansiedade em razão dos problemas graves, terríveis, que atingem as pessoas e as famílias de toda ordem. Cada um de vocês aqui sabe muito melhor do que eu, porque cada um de nós tem a sua ansiedade em particular, sabe do seu problema que lhe abala. Com certeza, os senhores e as senhoras estariam me perguntando: o que fazer para reduzir a ansiedade? Me entupir de remédios, de ansiolíticos, querer resolver os problemas de uma forma agressiva, violenta, desequilibrada? Não, absolutamente não. É porque nós temos pouca memória e não sabemos resolver os problemas. Eu não me esqueço daquela passagem bíblica de que Pedro, na barca no oceano, a barca balançou um pouco e ele se dirige a Jesus Cristo e diz: Jesus, salva-me! Qual foi a resposta do Mestre? Qual foi a resposta que ele nos deu e que e vou ter a pretensão de provar para vocês que nós podemos reduzir a ansiedade ao máximo, ou em grande parte, quando Jesus disse aquela frase que ficou gravada na consciência universal pela Bíblia: homem de pouca fé, homem fraco e de pouca fé. Senhores e senhoras, me perdoe, porque eu sou o primeiro a me incluir nisto que Jesus, pelo seu amor infinito, ele disse para nós. Nós somos homens e mulheres de muita pouca fé. Sim, nós não acreditamos. Nós falamos pelos lábios, pela voz, mas não sentimos lá no interior da alma e do coração aquela fé que o Mestre nos dizia, nos falava e nos recomendava. A barca ficou firme, as águas se tranquilizaram e ele prosseguiu. Agora, senhores e senhoras, qual é o remédio para suavizar a ansiedade? Eu já nem digo viver totalmente sem ansiedade, porque isso é natural, mas colocá-la em condições de não perturbar e não provocar uma vida descontrolada. Senhores,
Senhoras, é simples demais a solução. Basta que não tenhamos soberba, orgulho, vaidade exagerada e desconfiança, e tenhamos a fortaleza inexpugnável da fé. Meus amigos, nos momentos de grave dificuldade, nos momentos de grande ansiedade, nós preferimos guardar, reservar horas na frente de um televisor, que também é bom ver bons programas. Não sou contra a televisão, muito antes pelo contrário, mas não pode um ser humano passar o tempo todo tendo como preocupação ver televisão, perder horas de tempos num bar, a beber, a jogar conversa fora. Meus amigos, o remédio milagroso que eu tenho a pretensão humilde de dizer a vocês, este remédio, ele é absolutamente eficaz e ele vai ajudá-los e muito. Senhores, senhoras, guardem alguns minutos do dia, e aqueles que quiserem reservar mais tempo, que o façam, mas guardem alguns minutos do dia para conversar com aquele que mais nos amou. Guardem minutos de vossas vidas preciosas e conversem diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente conversem com Ele. Não apenas de preces conhecidas, que também são boas e válidas, mas nos momentos da ansiedade, a dor das perdas, as dificuldades de sobrevivência, as dores morais, a perda de familiares, problemas no trabalho e a falta de trabalho. Guardem um tempo de vossas vidas e conversem diariamente com Ele. Ele, vos asseguro e vos garanto, é a minha alma, é o meu coração, que eu trago nesse espaço de consciência, amor e caridade de Canoas, para dizer que a minha alma e o meu coração vos assegura que Ele está nos esperando para nos ouvir, para deixar para Ele não apenas as nossas queixas, não apenas os nossos desejos, mas também agradecer a tantas coisas boas que também nós felizmente temos na vida. Quantos de vós, ao chegar em suas casas, abraçarão familiares, filhos, filhas, maridos, pais, irmãos? Quantos? E agradeçam a Jesus. Jesus, hoje eu visitei a minha mãe.
E eu a beijei. Hoje, eu fui acarinhado na face por um filho. Hoje, eu me reconciliei por uma discussão banal com um irmão, ou com a minha própria esposa ou esposo. Nós temos muito a pedir, nós temos muito a suplicar, mas temos muito também a agradecer. Agradecer a oportunidade de vir a esta casa bendita e estar aqui para daqui a pouco receber um passe regenerador das nossas energias, um tratamento para as nossas dores físicas e também espirituais. Então, senhores, senhoras, não vos esqueçais, é uma súplica que eu faço, não vos esqueçais de que Ele está nos esperando todos os dias, todos os momentos, para conversar conosco. Nós, pelas tarefas desta existência aqui na Terra, planeta de provas e expiações, temos o nosso tempo para uma série de coisas do nosso interesse material, mas olvidamos que o maior interesse nosso é um interesse espiritual, porque o interesse espiritual, ele fará com que nós atravessemos os séculos, vivamos muitas vidas e tenhamos paz, felicidade no coração, alegria de viver, porque seguimos na nossa evolução aquilo que Jesus nos ensinou. Ele que veio há bilhões de anos de corpos celestes infinitos, Ele que navegou pelos mares sem fins desse universo até chegar à Terra para nos ajudar a ver, não apenas com os olhos da matéria, a ver com os olhos da alma, com os olhos do coração. Ele que veio nos dar a sua própria vida material por encarnado, e Ele a entregou da forma mais odiosa, porque ela foi massacrada, e Ele sorveu todo o cálice de dor e de amargura. Meus amigos, este é o remédio que eu divido com vocês. Este é singelamente, pelas limitações das minhas palavras, é que eu trago para vocês, que eu faço um derradeiro apelo. Conversem com Ele, confessem a Ele tudo que vos atormenta, não um dia, não uma semana, mas para o resto de vossas vidas. E eu tenho a mais absoluta convicção, a mais absoluta certeza, que as respostas todos nós teremos, de uma forma ou de outra forma. Nós teremos o necessário para poder evoluir nesta caminhada infinita, que é a caminhada da criatura humana.
Eu gostaria de encerrar lendo para vocês um pequeno trecho que o grande, este ser humano que todo brasileiro se lembra, se não com lágrimas nos olhos, ele se lembra com o coração desse ser humano santo, desse espírito iluminado que esteve no Brasil e na terra, Francisco Cândido Xavier. E para terminar esta pálida palestra que eu trouxe aos senhores, para encerrar, eu vou ler algo que vai servir de forma cirúrgica, de forma absolutamente pontual para cada um de nós. Ele disse: o problema, atenção, o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possa comentá-lo de pronto. Sim, todos nós temos problemas que nos parece amargo e que nós escondemos. Nós tememos falar para qualquer pessoa as razões de não falar. Eu não entrarei nessa discussão porque é algo muito pessoal, mas não escondam de Jesus, não escondam do Filho do Criador, do Senhor da vida, que Ele é o caminho, Ele é a solução. Às vezes a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças, não percamos a direção, não percamos o rumo, não desistam em hipótese alguma, acreditem sempre, abraça o dever que te assinala, serve e ora. A prece te renovará energias, o trabalho te auxiliará, Deus não nos abandonará. Fazei silêncio e não te queixes, alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá, por meios que desconheces, porque Deus permanece agindo. E Ele, Jesus, ainda hoje, na casa de cada um de vós, quando chegarem em casa, quando se recolherem para qualquer uma peça de casa, da casa, o quarto, enfim, qualquer local da casa, podem ter a certeza que os seus olhos poderão não ver, mas a tua alma, o teu espírito, estará vendo Jesus, que está sempre ao nosso lado. Não vos esqueçais. Muito obrigado.